Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos aí no 5º domingo da Quaresma, ou seja, estamos finalizando o tempo da Quaresma. No próximo domingo, nós já iremos celebrar a Paixão do Senhor, o chamado Domingo de Ramos. E ao estarmos finalizando a Quaresma, o tema principal da liturgia da palavra, principalmente no Evangelho,
é a pessoa de Jesus Cristo, ou a preparação que Jesus Cristo faz para os seus discípulos, para a multidão, da sua morte e, é claro, também da sua ressurreição. Ouvimos aí na primeira leitura do profeta Jeremias a profecia lembrar da aliança que Deus faz com o povo de Israel. E aí Deus diz: eles serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus se torna de fato Deus para a vida deste povo. Deus de fato se torna presente na vida deste povo através, na pessoa de Jesus Cristo, que aceitou, que entendeu todo o plano divino da salvação. O início do Evangelho, o evangelista João faz questão de dizer que alguns gregos tinham subido a Jerusalém. Vejam bem, esses aqui, com certeza, não podiam entrar no chamado pátio interno do Templo de Jerusalém. Jesus Cristo provavelmente estava ali no pátio interno. Esses não podiam ter lá, porque eram tidos como pagãos. Provavelmente, Filipe estava circulando entre um ambiente e outro. Como eles querem ver Jesus e sabem que eles não podem ir, se Jesus Cristo não viesse até eles, eles acabariam não vendo Jesus. Nos diz aí o texto que eles aproximam de Filipe e diz: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. A expressão pode dizer assim, muito simples para nós, pode dizer assim: não, queria ver alguém. No Evangelho de João, ver Jesus é acreditar nele. Procurar ver Jesus é procurar ter um compromisso com ele, é procurar ter um conhecimento. Nós vamos encontrar no Evangelho de João diversas pessoas que procuram ver Jesus. Procurar ver Jesus é assumir este compromisso, é dar prova, é dar testemunho, é querer segui-lo, é querer pelo menos dizer alguma coisa a ele. O texto aqui não nos fala, o texto aqui não nos mostra tudo isso, mas a expressão gostaríamos de ver Jesus tem esse significado. Também no Evangelho de João, Zaqueu procura ver Jesus. Também no Evangelho de João, Nicodemos procura ver Jesus. E aí tantas outras pessoas. Ver Jesus é ter este contato, é acreditar, é aproximar-se. Não é simplesmente olhar com os olhos, não é simplesmente falar um oi. É esse acreditar, é este compromisso. E aí nos diz o texto que Filipe então combina com André e os dois vão falar com Jesus. O evangelista só diz isso: os dois foram falar com Jesus. Ou seja, provavelmente disseram a Jesus: tem pessoas lá fora, porque não pode vir aqui, Jesus Cristo sabia disso, que querem te ver. E aí eu diria, Jesus Cristo aproveita a oportunidade para ensinar, para evangelizar, para falar. E começa dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. A outra expressão que a gente precisa aqui lembrar é essa aqui: chegou a hora. Nos faz lembrar lá quando Jesus Cristo apresenta o seu primeiro sinal, ou faz o seu primeiro sinal, a transformação da água em vinho. Quando Maria vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho, Jesus Cristo diz: a minha hora ainda não chegou. Mas depois Jesus Cristo realiza o sinal. Chegar a hora, ou falar da hora para Jesus Cristo, é sempre remeter, é sempre falar da cruz, é sempre mostrar e perceber ele, e aí ele fala isso para as pessoas e principalmente para os seus discípulos, que a sua morte é a morte de cruz. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E aí Jesus Cristo diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só o grão de trigo,
mas se morre, ele produz muito fruto. Parece palavras sem sentido, parece um discurso meio que palavras soltas, mas não é. Jesus Cristo, na continuidade, diz: quem se apega à sua vida, perde-a. E quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. No Evangelho da semana passada, Jesus Cristo dizia que para conseguir a vida eterna, basta acreditar nele. Ele dizia lá: o julgamento deste mundo é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Quem acreditar no Filho do Homem já está salvo. Fazer pouca conta da própria vida significa seguir Jesus Cristo. Procurar ver Jesus Cristo, então, significa assumir este seguimento. A continuidade de Jesus Cristo diz: se alguém me quer servir, siga-me. Ou seja, não tem como servir a Jesus sem segui-lo. E não tem como seguir a Jesus Cristo sem servi-lo. O seguimento a Jesus Cristo é, portanto, a consciência de que existirá cruzes. Porque ele diz: quem quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. Aonde foi que Jesus Cristo esteve? E Jesus Cristo esteve na cruz. Ficou na cruz? Não. Mas o seguimento a Jesus Cristo necessariamente passa pela cruz. Um cristianismo, uma religião que diz: ora, tudo é uma maravilha, tudo. Não. O seguimento necessariamente passa pela cruz. Com todo respeito a religiões, mas religião que diz que o simples fato de seguir a Jesus haverá uma abundância de bênçãos na minha vida, ou de duas ou uma. Ou essa pessoa não tem mais liberdade, foi tomada a sua liberdade, ou não é o cristianismo que o Evangelho nos fala, não é o Jesus que o Evangelho nos prega. Jesus Cristo até diz: agora sinto-me angustiado. E aí algumas pessoas podem achar estranho, né? Jesus Cristo não era o próprio Filho de Deus? Como é que ele sente-se angustiado? Jesus Cristo só não pecou. Os sentimentos que nós temos, se não é pecado, Jesus Cristo teve. O sentimento de angústia, Jesus Cristo teve. E por que é que Jesus Cristo tem o sentimento de angústia? Quando ele percebe, quando ele vê aquilo que vai acontecer. E aí diz ele: o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mais uma vez aí aparece desta hora, ou seja, a hora da cruz, a hora da sua morte. Ele diz: mas foi precisamente para esta hora que eu vim. E aí ele diz: glorifica o teu nome. E ao ouvir do céu uma voz que dizia: eu glorifiquei e o glorificarei de novo, a multidão se espanta e até se contradiz, ou até fica pensando em coisas. Uns diz que é um anjo, outro diz que é um trovão, e Jesus Cristo diz: não foi por mim, mas por vós, por vocês. Ou seja, eles precisavam acreditar e perceber que tratava-se do Messias, que tratava-se de Jesus Cristo. Não era o filho de Maria e José que ali estava, mas era o Filho de Deus. E aí Jesus Cristo diz: é agora o julgamento deste mundo. O chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei
todos a mim. A Quaresma é uma oportunidade disso, de nos sentirmos atraídos por Jesus Cristo. Ao olharmos para a cruz, ao olharmos para a grande hora de Jesus, precisamos nos perguntar e nos questionar se Jesus Cristo está nos atraindo. No mundo que nós estamos, onde tantas e tantas coisas nos atraem, a nossa atração, vamos dizer assim, melhor e maior tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Ser povo de Deus e deixar Deus ser de fato nosso Deus é nos perceber atraídos diariamente pela pessoa de Jesus Cristo. É percebermos que temos um Deus que nos ama e que através de Jesus Cristo, que entregou, que derramou a sua vida pela nossa salvação, nós somos diariamente, constantemente libertados. Amém? Guardemos um instante de silêncio e nesse instante de silêncio nos perguntemos, nos questionemos se estamos ou não nos sentindo atraídos por Cristo, nos colocando, portanto, como povo de Deus.